Bom, meus amigos, nós estamos nessa série do mês de novembro, outubro, novembro, que se fala assim, o termo é Encontros com Jesus, respondendo nossas perguntas e transformando as nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que Jesus encontrou com várias pessoas e várias pessoas encontraram com Jesus. Nenhuma delas saiu do mesmo jeito. Ou elas saíram com muito ódio de Jesus, ou elas saíram se rendendo aos pés de Jesus. Ninguém saiu do mesmo jeito. E eu acredito, e é isso que eu estou pensando com você, que quando Jesus conversava com as pessoas, ele extraía da alma delas os questionamentos das suas almas, e Jesus respondia os seus questionamentos, e Jesus trazia uma resposta de Deus, que no fundo era Ele mesmo aquela resposta, e isso trazia uma transformação na vida das pessoas. A minha oração nessa noite é que você possa ter esse encontro com Jesus, que Jesus possa olhar o seu coração e perceber talvez algumas coisas que são dúvidas do seu coração, questões da sua fé, e Jesus, ele jogue luz e traga a resposta para o seu próprio coração. No domingo passado nós falamos de dois personagens que encontraram com Jesus. Um homem altamente privilegiado, Nicodemos, e logo em seguida uma mulher marginalizada. E eu falei domingo passado, que eu citei os dois textos juntos, e a gente não pode ler aqueles textos separados, porque na verdade o que Jesus quis dizer lá é o seguinte: os dois estavam perdidos. Os dois estavam completamente perdidos. Os dois precisavam da água da vida, os dois precisavam nascer de novo. E no encontro com Jesus, Jesus então arranca da alma deles o que precisava e dá a resposta para eles. Eu sou a água da vida. Quem de mim beber nunca mais vai ter sede. Hoje eu quero pensar um pouco mais ainda dentro das nossas perguntas, que quero falar sobre duas irmãs hoje. Duas irmãs enlutadas. Quase ninguém hoje, meus irmãos, defende a ideia de que o mundo vai bem. Se você olhar essa foto aqui, só uma foto, e você vai perceber que o mundo não anda nada bem. Tempos atrás aí soltaram aquela criança que foi achada no mar e causou um reboliço para todo mundo. Estamos assistindo na televisão aquele povo atravessando o mar, muita gente morrendo. Temos o nosso país vivendo uma crise, uma crise que a gente pede a Deus. Casamentos se desfacelando, drogas. Ninguém que hoje olha para o mundo diz, ele vai bem. Ninguém que olha para o mundo hoje diz, não há nada de errado com a raça humana. Ninguém que olha para o mundo hoje diz, está tudo bem comigo. O mundo está tão bagunçado, meus irmãos, que até o Atlético está chegando no G4. Olha que absurdo. Tem cabimento uma coisa dessa. Não é verdade? Ninguém que hoje para pensar um pouquinho sobre essas coisas, ele vai dizer que tudo vai bem. Num desses encontros que Jesus teve, ele vai dizer de cara qual que é a resposta. E ele vai dizer quem pode endireitar essas coisas. Ele vai dizer de forma clara. Para nós os cristãos, é Jesus. Jesus que endireita as coisas. Não é a sua força, não é o seu conhecimento acadêmico, não é a sua criação, não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonitinha, não é porque você é um cara assim assado, não é porque você tem dinheiro, não é porque você não tem. Quem vai colocar as coisas no lugar é Jesus. É a resposta que nós damos. Por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e fazer algumas perguntas importantes. Quem é essa pessoa? Quem é essa figura central para a nossa vida que veio para colocar as coisas no lugar? E eu quero pensar com você nessa noite que Jesus, na verdade, entre as suas conversas, entre as suas amizades, ele tinha 3 pessoas muito próximas dele. 2 mulheres e um homem, muito próximos dele, que a Bíblia vai dizer assim para nós, Jesus falava de Lázaro, falava assim, aquele a quem Jesus amava. Que coisa maravilhosa, né? Jesus, ele tinha um círculo mais íntimo de discípulos, mas ele tinha um círculo mais íntimo de amizade. Às vezes eu fico pensando comigo, como é que era a casa de Marta, de Maria e de Lázaro? Não devia ter nada a casinha deles. Devia ser uma casinha simples, mas Jesus estava lá.
Jesus se assentava com eles. Jesus estava lá conversando com Marta, com Maria, com Lázaro. Vocês são meus amigos, gente da minha vida, gente que anda comigo, gente que me ama. Eu fico tentando imaginar uma cena como essa. Como eu gostaria de ter essa mesma amizade, de saber que Jesus vai na minha casa, senta lá, a gente conversa, a gente ri. Ele fala: Renato, não está bem. Renato, você precisa consertar isso. Renato. Jesus tinha essa amizade mais próxima com essas três pessoas, Marta, Maria e Lázaro. Ele tinha um relacionamento mais próximo. E quando nós abrimos as Escrituras, nós vamos perceber que o evangelista João, ele conta, e você conhece um pouco da história, que Lázaro ele ficou doente, e aí, a ponto de morrer, e mandam avisar a Jesus. A Bíblia fala que Jesus ainda demora 4 dias para chegar lá. Mandam buscar Jesus, Marta e Maria mandam buscar Jesus e dizem: avisa Jesus que Lázaro não está bem. E Jesus demora-se 4 dias para chegar. E quando Jesus chega na casa dos seus amigos, encontra um clima muito triste, um clima de luto naquela casa. Eu fico imaginando que eu creio que Lázaro devia ser um cara fantástico. Lázaro devia ser um cara tão joia. Você sabe aquelas pessoas assim que quando a gente está com eles, a gente se sente tão bem. Não é porque eles têm dinheiro, não é porque eles têm piscina na casa deles, né? Quando tem essas coisas é bom também, não é ruim não, mas não é porque tem piscina, não é porque tem uma televisão de 200 polegadas, porque lá tem jogos. Não, é a pessoa. Né, Gleice? Você senta, bate um papo, você ri, você se alegra, você conversa com a vida. Gente, isso é bom demais. Eu creio que Lázaro era essa pessoa. Alguém extremamente amado, um irmão extremamente amado. E quando Jesus entra naquela casa, ele se depara com um clima muito triste. E o que Jesus vai fazer em seguir é um dos incidentes mais conhecidos na história. Um dos momentos mais conhecidos de toda a história. E mostra aqui nesse incidente, não só quem é Jesus, mas principalmente o que Jesus veio fazer. E eu queria que você lesse comigo o Evangelho de João, no capítulo de número 11, do versículo de número 17 ao versículo de número 36. Eu vou ler um versículo, e os irmãos leem outro versículo, e assim até o final. Evangelho de João, capítulo 17, é o texto logo abaixo disso que nós estamos falando. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-lo pela perda do irmão. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Ao ver chorando Maria, os judeus
que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Você percebe no texto, Marta se aproxima de Jesus e ela diz para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Minutos depois, Maria aparece e, por incrível que pareça, diz a mesma coisa, palavra por palavra: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Duas irmãs, a mesma situação, as mesmas palavras. O que me surpreende nessa conversa com Jesus é porque a resposta de Jesus para as mesmas perguntas são diferentes. A mesma pergunta das duas mulheres, mas com respostas totalmente diferentes. Quando Marta fala, ela quase dá início a Jesus uma discussão. Ela chega para Jesus e fala assim: como nós falamos, Jesus, o senhor está sempre atrasado. As pessoas normalmente pensam assim: Jesus está sempre atrasado. O senhor chegou tarde demais. O senhor não percebe a minha dor e a minha aflição? O senhor tinha que ter chegado antes para ter evitado. E Marta fala isso com Jesus. Por sua vez, Jesus responde o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Comigo nunca é tarde demais. É o que Jesus responde para ela. O coração de Marta, então, meus irmãos, ele pende justamente para o desespero. Mas o que Jesus faz? Jesus vai contra essa tendência do desespero do coração de Marta. Ela repreende as dúvidas de Marta. Jesus transmite esperança ao coração de Marta. Agora vem Maria, com a mesma pergunta, com as mesmas dores, só que a reação de Jesus é totalmente diferente. Você vai perceber que aqui Jesus não discute. Na verdade, Jesus quase perde a sua fala. Em vez de Jesus se colocar em vez de Jesus se colocar aqui contra algumas coisas, Jesus simplesmente, em vez de se colocar contra a tristeza de Maria, sabe o que Jesus faz? Ele se deixa levar pela tristeza de Maria. Jesus não responde praticamente nada. Jesus se coloca ao lado de Maria. Jesus se coloca ao lado da dor de Maria. O texto nos diz que Jesus chorou. Jesus se desmancha em lágrimas. Não sei se vocês estão percebendo, meus irmãos. A mesma realidade, a mesma pergunta, duas pessoas, mas Jesus trata de formas diferentes. As reações de Jesus a essas pessoas são tão diferentes que muita gente acha que isso é mera curiosidade. Mas aqui vai nos apontar para uma outra coisa muito mais profunda, uma sabedoria muito mais profunda da parte de Jesus, uma verdade muito mais profunda acerca do caráter de Jesus. Jesus vai tratar aquela realidade dizendo sobre ele mesmo, sobre o seu caráter, e ele trata duas realidades iguaizinhas, mas de formas diferentes. Às vezes, meus irmãos, eu fico imaginando, eu queria que você imaginasse comigo, melhor dizendo, se você pudesse criar uma história de um personagem divino, e esse personagem pudesse vir à terra, disfarçado de homem. Na história divina, esse homem chegaria num funeral de um amigo seu, e todo mundo saberia que ele tinha poder para devolver a vida em segundos à vida daquela pessoa. Qual seria então o estado emocional, interno, mais provável desse personagem? Eu acredito que ele chegaria com toda certeza, chegaria rindo, chegaria assim, bem confiante, bem empolgado, bem humorado. Ele ele chegaria assim, esfregaria suas mãos em alguma certa expectativa e murmuraria algumas palavras e imediatamente a pessoa seria curada. Muita gente estaria ali pensando: não, espere só o que ele vai fazer. Outra vez essa figura chegaria ali naquele momento com uma outra história, repetindo assim, em tom bem alto e bem forte: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Se você pudesse desenhar esse quadro, eu tenho certeza que você não desenharia como está acontecendo com Marta e Maria. Ninguém esperaria
de Jesus sendo Deus, naquele momento chorar. Todo mundo esperaria que Jesus chegaria naquele momento e com uma palavra tão somente colocaria as coisas em ordem. Essa história, meus irmãos, aconteceu na vida de Maria e na vida de Marta. E sabe o que é que isso me ensina? Por que Jesus reage de duas formas diferentes, Lude, para a mesma realidade? Porque ele quer ensinar uma coisa para mim e para você muito importante. Que Jesus, ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Você sabia disso? Você sabia que Jesus é tanto Deus quanto homem? Jesus não é homem disfarçado de Deus, não é um homem com ares de divindade, mas ele é Deus homem. O encontro que ele vai ter aqui com Marta e com Maria demonstra justamente isso, que ele é tanto Deus quanto homem. Percebe, meus irmãos, que quando ele se encontra com Marta, o que ele diz para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está aí reivindicando a sua divindade. Ele está dizendo para nós de forma muito clara: só Deus pode dar vida. E eu sou essa vida. Portanto, eu sou Deus. Observe aqui que Jesus não diz apenas: eu posso reviver Lázaro, eu tenho um acesso especial a Deus, eu tenho algumas palavras mágicas que fazem as coisas acontecerem. Ele não fala isso, ele fala: eu sou a vida. Jesus está dizendo que ele está dizendo de forma muito clara, quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, ele está dizendo que eu sou o único poder que pode dar vida, eu sou o único poder que mantém todas as coisas. Meus irmãos, isso é maravilhoso, meus irmãos. Às vezes lemos textos como esse e passamos meio batido, e não percebemos com quem nós estamos lidando na verdade. Se você perceber ao longo de todo o Evangelho, Jesus sempre está fazendo uma afirmação como essa. Por exemplo, lá em Lucas 10, quando ele envia os discípulos, depois os discípulos voltam, Jesus diz assim para os discípulos: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu fico imaginando que os discípulos devem ter pensado: peraí, isso aconteceu lá na eternidade, quando o diabo perdeu o seu status de todo-poderoso e do bam-bam-bam, e ele caiu do céu à terra. Você está querendo dizer que você estava lá? Você está querendo dizer que você estava lá vendo todas as coisas? Em outro momento, Jesus ele chocou as pessoas, porque justamente ele chegou na casa de uma pessoa e disse assim: eu posso perdoar o pecado dela. Posso perdoar o seu pecado? Guilherme, nós já falamos aqui uma vez, né? Se eu tiver um problema com alguém, se eu ofender alguém, eu tenho que pedir perdão para ele, e ele tem que me perdoar. Se alguém interfere nessa história, não tem nada a ver com a história, Cássio. Por que Jesus interfere? Porque todos os pecados têm a ver com ele. Todos os pecados é uma ofensa a Jesus. Você sabia disso? Que os seus pecados é uma ofensa a Jesus? Por isso que Jesus chega e fala assim: eu sou Deus, e só Deus que pode perdoar. Em outro momento, a Bíblia nos diz assim, que uma multidão procura apedrejar Jesus, justamente porque Jesus se iguala a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, as pessoas eles tentam fazer a mesma coisa. E Jesus faz uma afirmação no Evangelho 8, que é um problema sério. As pessoas queriam matar Jesus por causa disso aqui. Ele diz assim, vamos ler comigo? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles falam: peraí, você não tem nem 50 anos. Nosso pai Abraão viveu praticamente há 1000 anos, 1500 anos atrás. Você estava lá? E quando Jesus usa essa palavrinha, eu sou, os judeus sabiam perfeitamente o que isso significava. Significava uma palavra que se referia ao Deus Criador, Todo-Poderoso, sustentador de todas as coisas, que criou o sol, que criou a lua, que criou as estrelas, que criou o mar, que sustenta tudo com o seu poder. Era isso que eles entendiam. E Jesus está dizendo que ele, eu sou, eu sou. No finalzinho da sua caminhada, depois que ele morre e ressuscita, Tomé não estava acreditando muito em Jesus. E aí quando Jesus fala assim: Tomé, pare de ser incrédulo, Tomé. Tomé faz uma das afirmações mais lindas das Escrituras. Ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Uma coisa interessante que quando nós olhamos para Jesus, diferente, Lude, de todos os líderes religiosos de todos os tempos.
Quando alguém chegava para Jesus e se ajoelhava diante de Jesus e adorava Jesus, Jesus nunca falou assim: "Eu fica de pé porque eu sou homem igual a você". Ele aceitava a adoração. Para um judeu isso era uma blasfêmia, mas Jesus sabia que ele era Deus. Jesus é Deus. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para você. A maioria das pessoas que nós conhecemos, quando nós falamos de Jesus, eles gostam do amor de Jesus, eles gostam da beleza de Jesus, eles reconhecem o poder de Jesus, eles reconhecem a sabedoria de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, vários livros hoje são escritos, dizem coisas assim: o maior psicólogo de todos os tempos, o mestre dos mestres, o maior líder que já existiu. Jesus é o maior exemplo de todos os tempos. Existe uma forte tendência no nosso meio de retratar Jesus como um sábio religioso, um mestre dos mestres, um homem muito sábio no seu ensino e na sua formação. Poucas pessoas olham para Jesus e o veem como Deus. Se você olhar aquelas pessoas que fundaram outras religiões, você vai perceber que eles disseram coisas assim: ó, eu sou um profeta muito importante, eu sou enviado por Deus. Ó, e outra coisa, eu vou mostrar para vocês o caminho que leva a Deus. Jesus nunca falou isso, Márcia. Jesus falou assim: eu sou o caminho. Vocês estão procurando vida? Eu sou a vida. Jesus nos diz de forma muito clara que Ele é Deus. Ele é Deus. Isso significa que nós não podemos olhar mais para Jesus como um mestre religioso. Significa, meu amigo, toda vez que você citar o nome de Jesus, você não pode olhar para Jesus como alguém que só vai te ajudar nos seus momentos difíceis, como alguém que está ali só para te socorrer quando você está passando alguma necessidade, que alguém que você tem que chegar perto dele e falar assim: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Jesus, por favor, fica do meu lado, Jesus me ajuda a atravessar essa caminhada. Não! Se Jesus é Deus, o mínimo que Ele vai exigir de mim e de você é que nós nos curvemos diante dEle, que nós o adoremos. Como diz um certo autor, eu gosto dessa frase: ou Jesus ele foi uma fraude, ou Jesus ele ficou iludindo as pessoas, ou Jesus ele era quem afirmava ser. Você não tem como escapar dessas três coisas. Ou Jesus era uma fraude, ou Jesus era maluco, um mentiroso de marca maior, ou Jesus ele era quem afirmava ser. Ninguém pode escapar dessa declaração sobre Jesus. Você pode condenar Jesus por ser mau, você pode fugir de Jesus, chamando Jesus de doido, você pode, por outro lado, cair aos pés de Jesus e adorá-lo como Deus, e reconhecer Jesus como Deus. Tudo isso é possível, tudo isso é possível. Só tem uma coisa que não é possível: a gente não reagir diante dele, a gente achar que nada está acontecendo, que ele passou por aqui. Eu lembro uma vez eu assistindo, Marlon, um filósofo, eu gosto muito dele, de ouvi-lo. Alguns falam que ele se converteu, mas eu tenho dúvida se ele se converteu ou não. Ele escreve na Folha de São Paulo, escreve no Jornal do Brasil, chama Luiz Pondé, um carequinha, de vez em quando ele é entrevistado, um cara, uma mente violenta, professor de universidade pesada de filosofia. Uma vez eu ouvi uma entrevista dele, e ele disse assim, alguém perguntou para ele sobre Jesus, e falou assim com ele: se Jesus viesse hoje nos nossos dias, o que será que aconteceria? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: ele estaria incomodando a mim e a você. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria incomodando a sua vida, incomodando a minha vida. Gente, esse cara não é crente não, mas esse cara sabe o que ele está falando. Porque Jesus fez alegações e afirmações sobre si mesmo que nenhum ser humano fez. Se algum ser humano fez, todo mundo chamou esse cara de doido. Se Jesus é quem afirma ser, de fato, nós precisamos nos curvar diante dos seus pés. Na verdade, meus irmãos, ele nos diz que vocês precisam lidar com as minhas afirmações. Se eu estou errado naquilo que eu estou falando, eu sou inferior a um monte de gente. Mas se eu sou quem eu afirmo ser, se eu sou Deus, cabe a vocês me adorar. Se eu estou certo, eu devo ser de uma forma superior, e vocês precisam me descobrir de fato que eu sou Deus. Eu não sou igual a todas as outras pessoas.
É interessante, meus irmãos, que quando a gente lê as Escrituras, a igreja, Tiago, eles cantavam uma musiquinha, que Paulo, sabiamente, pega essa música e insere nas Escrituras. Percebe, meus irmãos? A igreja cantava isso, porque eles acreditavam nisso. Por favor, leia comigo Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Isso é um cântico, isso era um hino que eles cantavam. E Paulo insere nas Escrituras. Queria que você pudesse ler comigo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhança aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Espera um pouquinho, meus irmãos, o que esse texto está querendo dizer? Será que Jesus era uma fraude? Não era isso que a igreja cantava. A igreja dizia que Jesus era Deus. Só porque ele era um mestre brilhante, ele poderia ser uma fraude, sim, ele poderia ser um enganador. Mas eu quero te dizer algumas coisas importantes, meu amigo. Que todos os seguidores de Jesus, eles eram judeus. E todo judeu tinha uma visão muito fechada sobre Deus. Você quer brigar com um judeu bem brigado? Você quer causar confusão com qualquer cara que é judeu? Comece a falar do nome de Deus para você ver. Comece a falar sobre o Yahvé para você ver. Comece a dizer quem é o Yahvé. Esse nome, para vocês terem uma ideia, eles nem pronunciavam. De tão sagrado, por causa do segundo mandamento, que eles olhavam esse nome, para não pecar, no terceiro mandamento, para eles não falharem, porque o nome de Deus era santo, o nome de Deus era sagrado, e eles nem pronunciavam. E Jesus, a gente percebe que tem vários seguidores que são judeus, que seguem o Senhor Jesus agora, e começam a declarar que Jesus é Deus. Outra coisa, meus irmãos, interessante, qualquer sugestão de que Deus pudesse se tornar um ser humano, em carne e osso, um ser humano frágil, todo mundo condenaria essa ideia. Eu acho que se eu estivesse no tempo deles, Lude, eu também cairia na mesma conversa. Eu olharia para eles assim, Celim, e falaria assim, esse homem não faz sentido, não faz sentido. Porque Deus não pode fazer isso. Deus aqui criou tudo, Deus sustentou tudo. Como é que esse Deus, o Yahvé acima de tudo, se torna homem? Se torna Deus, se torna homem entre nós? Não faz sentido, isso não entra na minha cabeça. Eu creio, meus irmãos, que essa foi a maior dificuldade da conversão do apóstolo Paulo. Ele não poderia acreditar que aquele homenzinho de Nazaré, que afirmava ser Deus, morreu numa cruz, era Deus. É por isso que ele persegue os cristãos, é por isso que ele quer matar os cristãos, porque os cristãos estão pregando uma mentira. Para piorar a situação, meus irmãos, naquele tempo, havia uma enorme incredulidade cultural e teológica entre o judaísmo. Era parte da cultura deles, e só piorava as coisas para eles olharem para Jesus e crerem em Jesus como sendo o próprio Deus. Mas a história nos mostra, meus irmãos, se você ler sua Bíblia, você vai perceber que depois da morte de Jesus, um grupo cada vez maior de pessoas vão se rendendo a Jesus. E eles vão fazendo uma declaração que, para eles fazerem, para um judeu fazer uma afirmação como essa, era complicadíssima. Alegar que Jesus era Deus, alegar que Jesus era o Messias, dizer que Jesus sabia de tudo, que Jesus estava criando tudo, que Jesus havia sustentado tudo. Se você for na Índia, todo indiano, ele afirma que ele é Deus. Talvez se você for em outros países, todo mundo afirma, não, eu sou um pequeno Deus, ou sou um Deus menor. Agora, meus irmãozinhos, por favor, judeu nenhum faz isso. Nenhum judeu tem a coragem de falar uma coisa como essa, porque ele sabe que é blasfêmia. Mas quando a gente lê as Escrituras, milhares e milhares de pessoas começam a se apegar a Jesus e declarar que Jesus era o único Deus verdadeiro. E aí eu pergunto para você, que tipo de vida Jesus deve ter levado para conseguir o que ninguém na história jamais conseguiu: convencer mais do que uma pequena porcentagem de seguidores, convencer milhares de pessoas
a se render a Jesus e declarar Jesus como um Deus. Um dia desse eu estava lendo um livro de um teólogo muito interessante. Ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte, que nós somos brasileiros, tá certo? Nós temos a nossa cultura, queira ou não nós temos as nossas características, nós temos a nossa forma de pensar. E alguns dizem que para você mudar a forma de pensar das pessoas, ou de um grupo de pessoas, Tiago, isso demora de 30 a 40 anos. Isso tem que ser um processo lento. Não sei se vocês percebem, mas hoje, no século 21, nós pensamos um pouco diferente do que os nossos pais pensavam. Mas isso demorou por 20 anos. A televisão bombardeando coisas na nossa cabeça. Você vai para a escola e colocam coisas na nossa cabeça. Você vai na rua e conversam com pessoas. 20 a 30 anos para mudar um pensamento, como mais ou menos assim, que Deus não existe. Isso é um processo que demora. E esse autor levantou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim que da noite para o dia. O judeu lhe dizia assim, Jesus é uma mentira. Esse homem tem que morrer numa cruz. No outro dia eles estavam dizendo, Jesus é Deus. Só tem uma coisa que promoveu tudo isso. Foi a ressurreição de Jesus. Foi o que Jesus havia feito. Foi o que Jesus havia ensinado. Foi a sua morte. Foi a sua ressurreição. Que mudou a mentalidade deles da noite para o dia. É só Jesus, por ser Deus, que consegue fazer coisas dessa forma. E a resposta, meus irmãos, que nós precisamos, de que Jesus, por um lado, ele deve ter sido não só Deus, mas ele também é humano, é um homem de uma beleza incomparável. É isso que nós encontramos nas Escrituras, e eu creio, meus irmãos, que foi isso que Marta e Maria viram. Quando Jesus se encontrou com Marta, nós vislumbramos de fato a sua divindade e o seu poder. Em Marta, Jesus mostrou, eu sou Deus. Mas logo em seguida, ele começa a se aproximar de Maria, que Maria estava soluçando pelo peso do sofrimento, Maria estava à sombra de uma sepultura, e Jesus agora se aproxima de Maria, alguém que é divino de verdade, alguém que é Deus de verdade. E o que Jesus faz nesse momento? A divindade nesse momento, ele se torna vulnerável, ele se torna humano. O seu amor agora lhe deprime. E o texto nos diz que Jesus começa a chorar. Jesus afirmou antes que ele era a ressurreição e a vida. Jesus agora reage de outra forma. Agora ele é plenamente humano. Jesus agora ele é um conosco. Jesus agora ele sente o terrível peso da morte, da dor. Jesus nesse momento ele começa a perceber em si mesmo a profunda dor da separação, de um amor rompido, de sonhos quebrados na vida de Marta, de Maria e de Lázaro. O que nós temos aqui, meus irmãos, em Jesus, é algo que é difícil de entrar na nossa mente. Jesus ele não era 20% Deus e 80% homem. Jesus não era 50% humano e 50% divino. Jesus não era isso. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. É possível isso? Na pessoa de Jesus é possível. Quero dizer, meu amigo, que nenhuma outra religião concorda com isso. Nosso maior problema com as outras religiões se reside aqui, Tiago. Se você conversar com um muçulmano, se você conversar com um judeu, se você conversar com as seitas divulgadas aqui no nosso país, se você for para outros lugares, o maior problema está aqui. Eu acho tão legal o que Jesus fez. Nossa, Jesus foi tão bom. Jesus mostrou amor para todo mundo. Agora, aquele papo de dizer que Jesus era Deus, ninguém aceita isso. Nenhuma religião além do cristianismo acredita que aquele Criador transcendente, aquele que fez todas as coisas. Meus irmãos, eu não sei contar a vocês, mas de vez em quando eu paro, começo a contemplar a natureza. Eu sou de Vitória, gosto de um mar, daquele barulho do mar. Fico olhando assim, parece que não acaba mais. Fico pensando, Deus, o Senhor criou todo esse negócio aqui. Você vai perto de uma cachoeira, né? Aqui perto tem uma cachoeira alta, 100 metros de altura. Tudo bem que está com pouca água lá, mas tem água, né? 100 metros de altura,
Eu fico olhando para aquilo, eu falo assim, Deus, eu me sinto tão pequenininho diante desse negócio. Deus, o Senhor é muito maior do que isso tudo aqui. Ah, Deus, sabe? Você já percebeu isso, sabe? Essa sensação de que nós somos tão pequenininhos diante da criação de Deus. Meu amigo, eu estou falando da criação de Deus, eu não estou falando de Deus. Porque Deus é muito maior do que a sua criação. Deus é muito mais infinito. Deus é muito mais poderoso. Deus é muito mais amoroso. Deus é muito maior do que tudo. E esse Deus se tornou homem. Vocês estão entendendo? Essa é a essência da fé cristã. Essa é a essência do cristianismo. É isso que faz a diferença na nossa vida. E esse Deus, Criador transcendente, o autor da vida, ele se tornou um homem frágil, mortal, limitado, que por incrível que pareça, ele chegou a sentir o horror da morte na sua própria vida. Você crê que Jesus foi Deus homem? Você crê nisso? Ou você só crê isso assim porque eu estou falando? Ou você só crê assim porque falaram? Se você dá uma olhadinha na história, meu irmão, você vai observar que a resposta que Jesus dá aqui a essas mulheres, a gente começa a entender melhor porque Jesus era Deus e homem, justamente naquilo que nós mais precisamos. Presta atenção nisso, meu irmão. Jesus, ele dá a Marta o que nós poderíamos chamar do ministério da verdade. Tem momentos na nossa vida que nós não precisamos de consolo. Tem momentos na nossa vida que eu não quero que ninguém chore comigo. Tem momentos na minha vida que eu não quero que ninguém tenha um tapinha nas minhas costas. Tem momentos na minha vida que eu quero que Deus chegue para mim e me sacuda, e me balance com a verdade dele, e fala assim, Renato, o que você está fazendo? Onde é que você está andando? Presta atenção no que eu estou falando para você, Renato. Presta atenção nisso. Não se desespere. Eu sou a ressurreição e a vida. Tem momentos na minha vida que eu quero que Jesus chegue para mim, me falando a verdade, me sacudindo, dizendo, Renato, olha para a vida. Eu sou Deus, Renato. Eu que sou o dono da vida. Eu que sou a verdade. Agora tem momentos na minha vida, meus irmãos, que eu quero que Jesus se aproxime para mim, como o ministério das lágrimas. Tem momentos na nossa vida que as coisas que nós mais precisamos é de fato que alguém se identifique com as minhas dores. Alguém que se coloque numa posição suficientemente baixa para poder perceber as minhas dores, para poder sentir o que eu estou sentindo, e de forma sincera, e de forma íntegra, chorar comigo. Nessa hora eu não quero a verdade. Nessa hora eu preciso de um ombro amigo. Nessa hora eu preciso que alguém esteja do meu lado. Eu creio, meus irmãos, que todos nós precisamos, em momentos da nossa vida, do ministério da verdade e do ministério de lágrimas, em momentos diferentes da nossa vida. Às vezes a sua maior necessidade hoje, você precisa conhecer a verdade. Você precisa ser estimulado pela verdade. Você precisa ser sacudido pela verdade. Um amigo tem que chegar perto de você e abrir o jogo com você e falar a verdade para você, porque você está num caminho que não devia ir. Você está andando num caminho onde não devia, e alguém precisa abrir o jogo com você e falar, acorde, meu amigo, abre os seus olhos, onde é que você está indo? O que você está fazendo? Alguém tem que chegar comigo com a verdade. Outras vezes, o que eu preciso, meus irmãos, é que alguém chore comigo. Às vezes, meus irmãos, nós impomos a verdade a alguém no momento de aflição, mas falamos a verdade, mas era para a gente ser ombro amigo. Existem ocasiões na minha vida que eu não quero que as pessoas orem pela minha dor. Eu quero que as pessoas falem a verdade comigo. Fale a verdade de Deus para o meu coração, porque é isso que eu estou precisando. Nenhum de nós, meus irmãos, temos a paciência necessária, a percepção necessária, como Jesus teve. Porque Jesus era Deus e Jesus era um homem. Percebe? A Marta com a mesma pergunta. Jesus só demorou.
Maria com a mesma pergunta. Jesus só demorou. Jesus trata de formas diferentes. Porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo nunca é forte quando ele deveria ser terno. Nunca é manso quando deveria ser forte. Sabe por quê? Porque Jesus, como diz um autor, é a própria verdade em lágrimas. Porque Jesus é o Deus encarnado. É esse paradoxo que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Jesus tanto humano quanto divino. Jesus, a Bíblia vai nos dizer, olha que coisa interessante. Quando você abre Apocalipse, o texto diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Mas no mesmo texto, está dizendo assim, que Jesus é o cordeiro que foi morto. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai encontrar momentos em que Jesus é absolutamente acessível aos mais frágeis. Mas Jesus não teme os poderosos e os corruptos. Jesus, por um lado, ele tem uma ternura sem fraqueza. Jesus, por um lado, ele é força, mas ele não é áspero. Jesus, por um lado, ele é humilde, mas ele não é inseguro. É isso que a Bíblia nos apresenta. E aqui eu quero caminhar para o final, dizendo para você, por que que Jesus fez isso? Por que que Jesus teve que vir aqui disfarçado de homem? Por que que Jesus teve que vir aqui sendo Deus e sendo homem? O poder absoluto, o Criador de todas as coisas. Ele teve que mergulhar na nossa fraqueza. Olha o que o texto diz logo abaixo. João 11, versículo 38 a 44. Vamos ler comigo, eu leio o 38, você lê o outro seguinte, e assim até o final. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. A igreja. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Essa cena, eu creio que foi assustadora. Deve ter sido uma mistura de choro com alegria. Aquele homem por 4 dias, já morto. E sai todo enfaixado. O texto nos diz, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. A tradução da nossa Bíblia, ela não nos ajuda num versículo aqui, no versículo 38. Porque a nossa Bíblia traduz assim, comovendo-se profundamente. Na verdade, o que o João quis dizer aqui, é que Jesus estava urrando de raiva. Jesus, ele estava urrando de raiva. É como se estivesse como um animal assim, bufando de raiva. A pergunta é, com quem Jesus estava com raiva? De quem Jesus estava com raiva? Da família de Marta e Maria não era. Das pessoas não eram. Jesus estava com raiva de uma coisa, da morte. Jesus estava urrando de raiva contra a morte. Sabe, meus irmãos, quando eu vou num velório, a sensação que me passa, que para muitas pessoas hoje, principalmente para os jovens, a morte não é nada, a morte não tem jeito. De vez em quando eu vou no velório, converso com um, converso com outro, aí vem aquelas palavras, as piores palavras consoladoras para o ser humano. Não, todo mundo morre, né? Todo mundo morre? Rapaz, eu não quero que meu fim seja esse, cara. Que coisa triste, está percebendo não? Todo mundo chorando aqui nesse lugar. É por isso que eu não creio na reencarnação. Tá doido eu ter que passar por isso de novo? Você perdeu o juízo na cabeça, pai? Eu já falei que uma vez, eu estava no presídio, né? Um espírito passou na minha frente, depois eu falei com ele, eu falei assim, você quer voltar para essa vida de novo? De jeito nenhum, então, só você acreditar no que eles estão falando para você. Eles acreditam que se você reencarnar, você volta de novo nessa vida. Quando eu vou no velório, as pessoas às vezes nem lidam mais com essa dura realidade da morte.
Muitos até dizem assim: todo mundo vai morrer mesmo um dia. Outros falam assim: a morte não tem jeito mesmo, senhor. O jeito é nós nos acostumarmos com esse negócio e no final ser isso mesmo. Afinal, o mundo é assim mesmo. Meus irmãos, Jesus não agiu assim. Jesus olhou firmemente para aquele pesadelo. Ele disse assim: o fim da vida, a perda de pessoas que amamos, pessoas queridas que amamos. Jesus, ele urrou de raiva. Ele ficou louco com o mal e o sofrimento. Meus irmãos, mesmo ele sendo Deus, Jesus ficou com muita raiva. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Leia comigo, por favor. O mal e a morte são resultados do pecado. Paulo já havia falado: o salário do pecado é a morte. Paulo falou, o apóstolo Paulo nos diz assim, que todos pecaram porque todos morreram. Jesus estava dizendo para nós que esse não era o projeto original de Deus. Deus não criou um mundo repleto de enfermidades, de sofrimentos, de morte. Mas você pode perguntar: mas espera isso, será que Deus não pode fazer alguma coisa? Espera isso, será que ele não podia, já que ele veio à Terra, será que ele não podia ter acabado com tudo? Eu creio que essa pergunta ela revela uma certa ignorância por um lado. Porque se Jesus tivesse vindo à Terra e acabado com tudo, não tinha sobrado ninguém para contar a história. Se Jesus viesse com uma espada na mão para julgar tudo, não sobraria nada. Mas Jesus também sabia que uma boa parte da miséria que nós vivemos, uma boa parte do desespero que nós vivemos, é culpa do orgulho humano, é culpa do egoísmo, é culpa de filhos que não obedecem seus pais, é culpa de maridos que traem as suas esposas, é culpa de gente que não leva o pecado a sério. A causa da miséria da nossa nação está em função do pecado. Está em função de homens e mulheres que querem continuar vivendo uma vida de pecado e não se voltam para Deus. Homens que muitos deles estão no poder, usam do seu poder para subornar a gente, para roubar o Estado. Mas não é só lá em Brasília que tem essas coisas. Essas coisas estão mais perto da gente do que a gente imagina. Porque a tragédia muitas vezes que você enfrenta na sua casa não é culpa de Deus, é culpa do seu pecado, cara. É culpa do seu egoísmo, é culpa da dureza do seu coração. O que Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos, se ele tivesse vindo à terra com uma espada, não sobraria nada, mas Jesus não veio empunhando uma espada. Jesus ele veio com pregos nas suas mãos. Jesus não veio para julgar ninguém, mas ele veio para ser julgado pelos homens. Versículo 53 do capítulo 11, logo à frente, depois que Jesus ele ressuscita Lázaro, os religiosos não gostam, e eles começam a falar algumas coisinhas. Olha o que diz o versículo de número 53. E daquele dia em diante, resolveram fazer o quê? Por quê? Por que os líderes religiosos resolveram tirar a vida de Jesus? Por que eles estavam se levantando contra Jesus? Jesus estava demonstrando o seu poder. Eles constataram que aquilo era um milagre. Sabe o que eles perceberam? Que Jesus, por causa daquela ressurreição de Lázaro, ele se tornou muito mais poderoso. Ele se tornou um homem muito mais perigoso, de uma forma que eles nunca imaginariam, porque ele havia ressuscitado um homem depois de 4 dias. É por isso que os líderes resolvem matar Jesus. O que me chama a atenção é que Jesus sabia de tudo isso. Jesus ele sabia que se ele ressuscitasse Lázaro, o sistema religioso o mataria. Mas Jesus ele tinha clara consciência da única forma de Lázaro sair da sepultura era se Jesus fosse na sepultura no lugar de Lázaro. Única forma de interromper o funeral de Lázaro seria Jesus proclamando o seu próprio funeral. Se pretendia nos salvar da morte, Jesus sabia que ele tinha que passar pela cruz
e carregar o juízo que nós merecemos por causa dos nossos pecados. É por isso que Jesus se aproxima do sepulcro e, em vez de sorrir, em vez de dar um tapinha nas costas, em vez de dizer para todo mundo que é desse jeito mesmo, em vez de Jesus fazer um espetáculo, não, Jesus diante da morte ele estava tremendo. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa disso aqui. Porque ele sabia o quanto custaria salvar uma vida. Jesus sabia que para salvar uma vida, ele deveria morrer. Quem sabe ele pudesse sentir do seu lado as mandíbulas da morte, por causa da morte de Lázaro, bem perto dele mesmo. Meus irmãos, o que nós testemunhamos, melhor, o que nós entendemos desse texto, e aqui eu quero que você volte os seus olhos para o versículo número 36. Depois que Jesus estava fazendo isso, depois que Jesus estava chorando, o que as pessoas disseram de Lázaro? Vejam como ele amava Lázaro. Mas eu quero dizer para você que Jesus não só amava Lázaro. Jesus se tornou humano, se tornou mortal. Jesus se tornou vulnerável. Um homem sujeito a chorar. Um homem sujeito a ir à cruz. Não foi só por causa de Lázaro. Foi por causa de todos nós. Em 1961, os russos, quero dizer para vocês que eu não era nascido ainda, é bom adiantar. Em 1961, os russos puseram um homem na órbita, na Lua. E aí o premier da época deles, um homem chamado Nikita Khrushchev, ele fez um pronunciamento audacioso, ele foi em cadeia nacional e disse o seguinte: enviamos um homem ao espaço e não vimos Deus. Portanto, provamos que não existe Deus nenhum. 1961. Um líder soviético vai à televisão, aproveita o momento de uma experiência qualquer para dizer que Deus não existe. Eu gosto de pensar melhor um pouquinho, e aqui, sempre gosto de citar C.S. Lewis, porque C.S. Lewis nos diz que a maneira como nós nos relacionamos com Deus não é como você no andar de baixo e o cara que mora no andar de cima e você sobe uma escada para conversar com Deus. Não, a maneira como nós nos relacionamos com Deus não é essa. O que nós conhecemos de Deus, Guilherme, é aquilo que Ele quis se revelar dele. O que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele quis se mostrar dentro da sua própria história. E nós não nos relacionamos com Ele como alguém no andar de baixo, no andar de cima. Nós nos relacionamos com Ele muito parecido com essa história aqui. Quando José Padilha ele fez o seu filme Tropa de Elite, o que o Capitão Nascimento ele sabia sobre o autor José Padilha. Ele só sabia sobre o autor aquilo que o autor tinha colocado na peça. Nós só sabemos sobre Deus daquilo que Deus tenha colocado na história, para eu e você possamos saber sobre Ele. Ninguém vai descobrir nada se Deus não já tiver revelado do tempo dele e da forma dele. Aí o C.S. Lewis ele conclui dizendo assim que nós não podemos encontrar Deus apenas subindo grandes alturas. Nós só saberemos sobre Deus se Deus escrever algo sobre si mesmo em nossa vida, em nosso mundo, e foi isso que Ele fez. Mas, meus amigos, eu quero encerrar dizendo para vocês que Jesus não veio trazer informações sobre Deus. Jesus não veio trazer informações a mais para eu e você ficarmos cheios disso. Ele não fez isso. Quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei que havia lido um pouquinho sobre Drummond. E Drummond, a poeta aqui da Tabirano, ele foi autor de várias poesias, o maior poeta da língua brasileira. Que coisa boa, né? Aqui natural de Itabira. E alguém pesquisando sobre Drummond diz assim que o Drummond, ele vivia suas crises humanas. Ele tinha certas revoltas em relação à política, em relação à religião, em relação à vida, em relação a um monte de coisas. Sabe o que ele fez? Nas suas poesias, ele se disfarçava. Ele se disfarçava com nomes mais ou menos assim: José, o homem atrás do bigode, Carlito, Robson Crusoe, Carlos. Esses eram, na verdade, figuras de Drummond de Andrade, dele mesmo, que ele estava contando uma poesia para dizer sobre a sua própria realidade. Ou seja,
Drummond, ele entrou na própria história que ele estava escrevendo, mas ele entrou disfarçado. Eu creio, meus irmãos, que Deus, como você, Ele pode ver, Ele fez algo muito parecido. Deus, Ele olhou para o nosso mundo, o mundo que Ele criou, Ele viu que nós estávamos nos destruindo, Ele viu que nós estávamos acabando por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso pecado, Ele viu que o mundo estava cada vez mais se afastando dEle. Então Deus encheu o seu coração de dor, e Ele nos amou tanto, que ao invés de Ele ficar sentado no seu trono lá no céu, ao invés de Ele fazer isso, Ele nos viu lutando, viu tentando a gente buscar saídas, principalmente diante da morte, viu o ser humano entrando em cada armadilha, acreditando em cada coisa. Então o que Ele fez? Ele se disfarçou como um homem e entrou na história. Por uma razão muito simples. Muito simples. Para que um dia Ele pudesse morrer naquela cruz, por causa de mim e de você. Eu creio, meus irmãos, e aqui eu encerro a minha fala, que o que nós mais precisamos é conhecer de fato quem é Jesus. Tem momentos na sua vida que o que você vai mais querer de Jesus é que Ele te console, é que Ele te conforte. Tem momentos na sua vida que você vai mais precisar de Jesus é que Ele exponha a verdade dEle no seu coração. Porque esse Jesus que é Deus, que é homem, e eu não quero entrar nessa questão, porque para mim é outra questão complicada. Como é que esse Deus homem, Ele morre numa cruz? Como é que Ele, sendo Deus, Ele morre numa cruz? Como é que Ele, sendo Deus, Ele experimenta o inferno por causa de mim, por causa de você? Por um momento na história, Ele experimenta a separação do seu Pai por causa de mim e de você. Meu amigo, você não está percebendo o quanto Deus te ama, não. Você não está percebendo o tamanho do seu pecado, não. Você não está percebendo isso, não. Eu creio, meus irmãos, que Jesus, Ele veio. Deus mostrou Jesus, enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos conhecer quem Deus é de fato, Jerusa. Mas eu quero dizer para você uma coisa, por favor. Não se aproxime de Jesus como um mero amigo. Jesus não quer só ser seu amigo. Não aproxime de Jesus para Jesus cuidar quando você estiver doente. Quando você perder um ente querido, não tiver ninguém para te consolar, você buscar Jesus. A minha oração é que você busque Jesus de joelhos. Que você reconheça que Jesus é Deus. Que você reconheça de fato que Jesus morreu por você. Que Ele merece toda a sua força, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, todo o seu empenho, todo o seu amor. Ele merece, porque Ele te amou, porque Ele morreu por você, porque Ele deu a vida por você. Às vezes, meus irmãos, eu fico pensando quanto da nossa energia nós estamos gastando com besteira. Nós deveríamos canalizar isso na pessoa do nosso Senhor Jesus. Que Ele veio para nos consolar, veio para nos direcionar a verdade. Ele veio para dizer que Ele é Deus, que Ele é a ressurreição e a vida, que não existe vida fora dEle. A minha oração é que você se prostre diante de Jesus. E você reconheça que Jesus é Deus. E você reconheça de fato que muitas vezes você precisa dEle para Ele te perdoar, para Ele tratar o seu pecado, para Ele invadir a sua alma, para Ele te curar, para Ele te transformar, para Ele mudar suas expectativas, para Ele tratar você e fazer de você uma nova pessoa. Eu queria orar por você, meu irmão, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você buscasse a Deus nesse instante. Às vezes você ouve tanto falar de Jesus, você até gosta que falem de Jesus. Ah, quando falo o nome de Jesus para você, como você gosta. Jesus, Ele não quer só ser o seu salvador, meu amigo. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Enquanto você for o Senhor da sua vida, você vai continuar presa aos seus pecados. Você vai continuar vivendo uma vida muito miserável. Você vai continuar mendigando por aí afora.
Oh Deus, eu quero clamar ao Senhor nessa noite. Mais uma vez, Deus, nós ouvimos falar de Jesus. Mais uma vez. Mais uma vez abrimos a palavra de Deus e pudemos perceber nessa história de Marta e Maria que Jesus fez. Mas Deus, às vezes eu fico olhando até para a minha própria vida, a maneira como eu estou vivendo. Às vezes, ó Pai, estou tão ansioso. Às vezes estou tão preocupado. Às vezes, ó Deus, estou me recorrendo tanto à medicação. Às vezes meu coração não está inquieto. Às vezes, ó Deus, estou buscando em tantas outras coisas. E Jesus veio dizer que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, Ele veio chorar como Deus homem, como homem Deus. Oh Deus, a minha oração é uma só. Que nós possamos colocar a nossa confiança no amor de Jesus, no amor de Deus por nós. Quando nós tiramos os nossos olhos do amor de Jesus, nós colocamos os olhos em coisas que vão acabar com a gente. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo. Visita teu povo nessa noite. Tire-nos, ó Deus, dessa sensação, dessa ideia mesquinha de que nós somos senhores de nós mesmos, de que nós somos donos da nossa própria vida. A única razão de existir aqui é a minha própria realização. Deus, visita o teu povo nessa noite. E a minha oração, que esse Jesus que nós tanto pregamos, que nós tanto cantamos, que nós tanto anunciamos, Ele seja tão real na nossa vida. Ele não seja uma mera ideia, Ele não seja uma mera filosofia de vida, mas Ele seja o Senhor da nossa história. Oh Deus, visite teu povo, nos trate, Deus, muda a nossa história, trabalha em nós, muda a gente, ó Deus, transforme a gente, arranque de nós aquilo que não presta, arranca de nós aquilo que está atrapalhando uma comunhão mais íntima com o Senhor, arranque de nós aquilo que está atrapalhando a gente poder amar o próximo. O Senhor é Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, faz isso. No nome de Jesus, amém.